Hoje eu vou investigar o que realmente aconteceu com a Arca da Aliança e tentar descobrir seu paradeiro misterioso. Estamos falando de um dos objetos mais importantes da história antiga. Um artefato que ocupou o centro absoluto da religião de Israel por séculos, que foi carregado em batalhas decisivas, que teve um lugar exclusivo no templo mais sagrado do judaísmo e que de repente simplesmente desaparece dos registros históricos. Não há relato de sua destruição. Não há menção de seu roubo. Não há cerimônia de despedida. A Arca da Aliança estava lá e num determinado momento da história não estava mais. E ninguém registrou o que aconteceu. Esse não é um mistério inventado. É uma lacuna real nos textos bíblicos e nos registros históricos. E durante os últimos 2.600 anos, essa ausência tem gerado perguntas, buscas, teorias e até expedições arqueológicas pelo mundo inteiro. Então vamos começar do começo. O que era exatamente a Arca da Aliança? Por que ela era tão importante? E principalmente, o que aconteceu com ela? A Arca da Aliança foi construída no deserto durante o Êxodo, logo após os israelitas saírem do Egito. O livro de Êxodo descreve com detalhes impressionantes suas medidas, materiais e função. Era uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Media aproximadamente 1,1 metro de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tinha argolas de ouro nas laterais, por onde passavam varas também revestidas de ouro, usadas para transportá-la sem que ninguém a tocasse diretamente. A tampa da arca era chamada de propiciatório e tinha duas figuras de querubins de ouro batido com as asas estendidas, voltados um para o outro. E segundo o texto bíblico, era ali entre os querubins que a presença de Deus se manifestava. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, os 10 mandamentos escritos em pedra que Moisés trouxe do Monte Sinai. Mais tarde, segundo a tradição, foram colocados também um vaso com maná e a vara de Arão que floresceu. Mas a arca não era apenas um relicário, ela representava a própria presença de Deus no meio do povo. Quando os israelitas montavam acampamento no deserto, a arca ficava no centro, dentro do tabernáculo. Quando marchavam, a arca ia à frente. Quando entravam em batalha, a arca os acompanhava. Não era um símbolo distante, era o objeto físico mais sagrado de toda a nação. Tocá-la de forma inadequada resultava em morte, como aconteceu com Uzá quando tentou segurá-la para evitar que caísse. Olhar dentro dela era proibido. Aproximar-se dela sem autorização era um ato fatal. Para os israelitas, a arca não era uma representação de Deus. Era o lugar onde ele escolheu habitar entre eles. Isso mudava completamente a forma como eles viam sua própria história e identidade. A arca não ficava guardada em um santuário silencioso. Ela estava presente nos momentos mais decisivos da história de Israel. Quando os israelitas cruzaram o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, foram os sacerdotes carregando a arca que entraram primeiro nas águas. E segundo o relato bíblico, assim que os pés deles tocaram o rio, as águas pararam de fluir, permitindo que todo o povo atravessasse em terra seca. Na conquista de Jericó, a arca foi carregada ao redor da cidade durante 7 dias. No 7º dia, após o povo gritar e os sacerdotes tocarem as trombetas, as muralhas caíram. A arca não era um amuleto passivo. Era tratada como a presença ativa de Deus nas batalhas de Israel. Durante o período dos juízes, a arca ficou em Siló, onde o jovem Samuel servia no tabernáculo. Quando os filisteus derrotaram Israel em batalha, os israelitas trouxeram a arca do acampamento, acreditando que sua presença garantiria a vitória. Mas foram derrotados novamente e a arca foi capturada. Esse foi um dos momentos mais traumáticos da história de Israel. A arca estava nas mãos dos inimigos. Parecia que Deus havia abandonado seu povo. Mas os filisteus logo descobriram que manter a arca era pior do que perdê-la. Pragas atingiram suas cidades. A estátua de seu deus Dagom caiu e se quebrou diante da arca. Após 7 meses de desgraças, eles a devolveram com ofertas de ouro, desesperados para se livrar dela. A arca voltou a Israel.
mas ficou décadas em uma casa particular, antes de o rei Davi finalmente trazê-la para Jerusalém. Davi dançou diante dela com todas as suas forças, em uma procissão pública. E quando Salomão construiu o templo, a arca foi colocada no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação. Ali, no coração do Templo de Jerusalém, a arca permaneceu por séculos. Era o centro físico e espiritual de toda a nação. E então, em algum momento, ela desapareceu. Aqui está o mistério. A Bíblia menciona a arca repetidas vezes durante séculos de história. E depois, silêncio. A última menção clara da arca no contexto do templo acontece durante o reinado de Josias, por volta de 640 a.C. Ele ordena que os levitas a coloquem de volta no templo, o que sugere que ela havia sido removida em algum momento. Talvez durante os reinados idólatras anteriores. Depois disso, nada. Nenhuma menção durante a invasão babilônica. Nenhuma referência à sua destruição. Nenhum relato de seu desaparecimento. Em 586 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo para o exílio. Os textos bíblicos listam os objetos do templo que foram saqueados. Utensílios de ouro e prata, bacias, candelabros, altares, mas a arca não aparece na lista. Isso é estranho, muito estranho. Se a arca tivesse sido destruída ou capturada, seria esperado que os textos mencionassem isso. Era o objeto mais importante de Israel. Sua perda seria um trauma registrado, lamentado, explicado. Mas não há nada, apenas silêncio. Quando os exilados voltaram da Babilônia décadas depois e reconstruíram o templo, a arca não estava lá. E não há menção de tentativas de recuperá-la, ou de luto por sua ausência. É como se, de alguma forma, todos já soubessem que ela não voltaria. Esse silêncio gerou séculos de especulação. O que aconteceu com a Arca da Aliança? Ao longo dos séculos, várias teorias surgiram tentando explicar o desaparecimento da arca. Algumas baseadas em textos religiosos, outras em tradições orais e outras ainda em pura especulação. Vamos olhar para as principais. Primeira hipótese. A arca foi escondida antes da invasão babilônica. Segundo alguns textos judaicos posteriores, incluindo o livro apócrifo de 2 Macabeus, o profeta Jeremias teria escondido a arca em uma caverna no Monte Nebo, pouco antes dos babilônios destruírem Jerusalém. O texto diz que a localização permaneceria desconhecida até que Deus reunisse seu povo novamente. Essa tradição é antiga, mas aparece apenas em textos escritos séculos depois dos eventos. Não há confirmação arqueológica. E se Jeremias realmente escondeu a arca, por que o livro que leva seu nome não menciona isso? Outra versão dessa hipótese sugere que sacerdotes levitas esconderam a arca em túneis secretos sob o monte do templo. Há, de fato, uma rede de túneis e câmaras sob Jerusalém, mas nenhuma expedição arqueológica encontrou evidências da arca ali. E escavar no monte do templo é extremamente sensível politicamente, o que limita as investigações. Segunda hipótese, a arca foi destruída pelos babilônios. Essa é talvez a explicação mais simples. Os babilônios saquearam e queimaram o templo. Destruíram tudo que encontraram. É possível que a arca tenha sido quebrada, derretida por causa do ouro, ou simplesmente perdida no caos da destruição. O silêncio dos textos poderia ser explicado pela dor. Talvez fosse tão traumático registrar a destruição do objeto mais sagrado que os autores simplesmente não conseguiram escrevê-lo. Mas essa teoria tem um problema. Os babilônios eram meticulosos em registrar seus saques. Eles listavam tudo que levavam. Por que não mencionariam a peça mais valiosa do templo? Terceira hipótese. A arca foi levada para a Etiópia. A tradição etíope afirma que a arca está em sua posse há mais de 2.500 anos, guardada na igreja de Santa Maria de Sião, na cidade de Axum. Segundo essa narrativa, Menelik I, filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, teria levado a arca de Jerusalém para a Etiópia. A igreja ortodoxa etíope leva essa tradição muito a sério. Há um guardião exclusivo da arca.
escolhido para protegê-la até sua morte. Ninguém além dele pode vê-la, nem arqueólogos, nem líderes religiosos, nem autoridades. Apenas o guardião. Isso torna impossível verificar a afirmação. Não há evidência física acessível. E a cronologia não se encaixa bem. Menelik teria vivido no tempo de Salomão, séculos antes do desaparecimento da arca. Mas a tradição persiste. E para milhões de etíopes, não há dúvida, a arca está com eles. Quando os judeus voltaram do exílio babilônico e reconstruíram o templo, por volta de 515 a.C., o Santo dos Santos estava vazio. Não havia arca. Isso deveria ter sido devastador. O centro de todo o culto judaico era a presença de Deus sobre a arca. Sem ela, como o sumo sacerdote realizaria o ritual do dia da expiação? Como a presença divina habitaria entre eles? Mas o culto continuou. O segundo templo funcionou por quase 600 anos sem a arca. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia sangue no lugar onde a arca deveria estar. Segundo o Talmud, havia uma pedra no Santo dos Santos chamada Pedra Fundamental, e era ali que o sumo sacerdote realizava o ritual. A ausência física da arca não impediu a continuidade da adoração. Isso sugere algo interessante. O judaísmo conseguiu se adaptar. A arca era central, mas não era indispensável. O que importava era a obediência à lei, o arrependimento sincero e a fé na presença de Deus, mesmo que invisível. Quando os romanos destruíram o segundo templo em 70 d.C., a arca já estava ausente há mais de 650 anos. E mesmo assim o judaísmo sobreviveu. A sinagoga substituiu o templo. A oração substituiu os sacrifícios. E a arca tornou-se memória, símbolo e esperança futura. Com o passar dos séculos, a Arca da Aliança deixou de ser um objeto histórico e se tornou um símbolo teológico. No judaísmo, ela representa a aliança entre Deus e Israel. Sua ausência no segundo templo é vista como consequência do exílio e do afastamento do povo de Deus. Mas há uma esperança escatológica. Quando o Messias vier, a arca será restaurada. No cristianismo primitivo, a arca ganhou interpretações simbólicas. O autor de Hebreus a descreve como uma sombra das realidades celestiais. O livro de Apocalipse menciona a Arca da Aliança sendo vista no templo celestial, sugerindo que sua realidade última está no céu, não na terra. Maria, mãe de Jesus, é frequentemente chamada de Arca da Nova Aliança na tradição católica, porque carregou em seu ventre a presença divina encarnada, assim como a arca carregava os mandamentos e a glória de Deus. Essas interpretações mostram como a ausência física da arca permitiu que seu significado se expandisse. Ela deixou de ser apenas um objeto e se tornou um conceito. O lugar onde o divino encontra o humano. Então, onde está a Arca da Aliança? Honestamente, ninguém sabe. Ela pode estar escondida em algum túnel sob Jerusalém. Pode ter sido destruída há 2.600 anos. Pode estar na Etiópia, guardada por um monge solitário. Ou pode ter se perdido de formas que nunca saberemos. Mas o fascínio continua. Expedições arqueológicas ainda buscam pistas. Documentários investigam teorias. Livros e filmes como Indiana Jones mantêm o mistério vivo na cultura popular. Por quê? Porque a arca representa algo maior do que ela mesma. Ela é o ponto de encontro entre história e fé, entre o tangível e o transcendente, entre o que sabemos e o que acreditamos. Ela é a evidência de que nem tudo na história humana pode ser explicado, catalogado e resolvido. E talvez, no final das contas, o mistério seja mais importante do que a resposta. Porque enquanto a arca permanecer perdida, ela permanece intocada pela realidade. Ela pode continuar sendo o que sempre foi. Não apenas uma caixa de madeira e ouro, mas um símbolo da promessa de que Deus está presente, mesmo quando invisível. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que gosta de conhecer fatos historicamente secretos.